Bom dia, oitavo ano. Bem-vindos a mais uma aula de artes. Nessa aula vamos ver os conteúdos referente às atividades da primeira, segunda e terceira semana desse PET volume 3 desse ano aí de 2021. Estamos aí começando aí o terceiro bimestre, na verdade já começamos aí o terceiro bimestre desse ano. E depois dessa aula vocês já podem fazer as atividades das 3 primeiras semanas desse volume, do volume 3, aí do terceiro bimestre. Então vamos aí a essa aula para vocês estudarem os conteúdos das 3 primeiras semanas. Então venham comigo. Sejam todos bem-vindos. Artes, semana 1, música, dublagem. Pessoal, na semana 1, vocês vão conhecer um profissional muito importante, que é o dublador. Então vamos aí ao tema principal, a dublagem. Tem uma breve apresentação. Vamos ler juntos. Como contar histórias com gestos, entonação de voz e caras e bocas. Tem então essa frase inicial. A continuação. Contar uma boa história é uma arte e deverá vir acompanhada de sons, gestos, movimentos e olhares. Quando bem feita, imaginamos cenários e personagens. Mas vamos pensar no som de uma cena. Antes da popularização da linguagem audiovisual, era por meio do rádio que se contavam as histórias com a ajuda da trilha sonora. Os sonoplastas levavam emoção aos ouvintes com músicas de suspense, tensão, paixão, entre outras. Pessoal, aqui conta um pouco da história, da contação de histórias, que antes da televisão, antes do cinema, tinha aí no rádio a apresentação de histórias, de novelas, radionovelas, e não tinha imagens, portanto era necessário ter som ou sons do ambiente no qual estava aí passando a história. Então tinha aí o narrador da história e também tinha os sons do ambiente, que é muito importante para a pessoa imaginar os cenários e aí ter uma ideia de como se passa a história. Vamos aqui continuar, tem esse texto, e nesse texto fala um pouco sobre a história da dublagem no Brasil. Teve início em 1938 no Rio de Janeiro, nos estúdios da Cine Lab em São Cristóvão. O filme que iniciou as gravações foi Branca de Neve e os Sete Anões, que teve acompanhamento direto dos profissionais da Walt Disney Studios. As produções que deram surgimento às gravações foram as animações, também dos estúdios Disney. Teve aí o Pinóquio, 1940, Dumbo, 1941 e Bambi, 1942. Ser dublador é fazer parte de uma profissão que exige mais do que apenas talento e vontade. Quem deseja trabalhar com dublagem precisa, antes de tudo, estudar. Por isso, um dos requisitos da profissão é cursar artes cênicas, no caso, graduação, ou teatro profissionalizante. Então é uma profissão importante, é uma profissão que cresceu muito com o desenvolvimento do cinema. A dublagem acontece não apenas nos filmes com ator e atrizes, mas também em animações. Não sei se vocês perceberam no início, aí anteriormente, que tem e foi apresentada a foto aí daquele filme, daquela animação, Shrek, e quem fez a dublagem
Claro, o original lá nos Estados Unidos, daquele personagem do burrinho lá, foi o Ed Murphy. Ok? Então, nos desenhos animados, nas animações, existe também o dublador que faz a voz dos personagens. E no caso, para traduzir o filme para o Brasil, no caso nosso aqui, para traduzir para o português, precisa do dublador que fala aí para tradução do filme, ok? Vamos à atividade. Tem a primeira atividade, primeira questão. Faça uma pesquisa e responda. O que é radioteatro? Vocês podem pesquisar esse termo, essa palavra radioteatro, e escrever o que é o radioteatro. Questão 2. A voz é um dos instrumentos de comunicação que temos. Profissionalmente, a maneira como uma pessoa se expressa por meio de sua voz é essencial para a construção tanto de seu desempenho técnico como de um bom relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. Aqui vocês vão fazer um exercício muito importante para vocês pensarem sobre a voz que vocês têm. Então, o que vocês vão fazer? Criar um podcast de um texto escolhido por você. Então, você vai pegar um texto, um pequeno texto aí de uma história. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer leitura em voz alta e vão gravar a leitura que vocês vão fazer. Na sequência, vocês vão reproduzir. Aí pode ser no celular. Hoje em dia, qualquer celular tem um gravador de voz, pode ser também no computador. Aí vocês vão gravar a voz de vocês, vão ouvir a voz para fazer uma análise. Passar. Aí vocês vão ouvir e fazer algumas anotações. Tem 3 tópicos. Primeiro, como é seu tom de voz? Se é grave, se é agudo ou se tem outra característica. E vocês vão responder. Tópico 2. Como está a sua dicção? A dicção se refere à entoação das palavras corretamente, colocando vírgula e não fazendo uma leitura com palavras distorcidas ou perdendo alguma palavra, trocando, né? Algumas pessoas têm aí dificuldade de dicção e acabam engolindo algumas palavras. Então, com esse exercício, vocês vão aí até mesmo desenvolver, melhorar a dicção. Por exemplo, um personagem que fala errado, na verdade, aí a gente lê nas histórias em quadrinho, que é o Cebolinha, ele troca aí uma letra e não tem uma boa dicção. Aí, terceiro tópico, vocês vão responder, há alguma entonação? Vocês vão pensar sobre a entonação que vocês têm na voz. Ou seja, vocês têm uma boa leitura, coloca aí quando fala, vírgula. Vocês conseguem fazer uma boa entonação nas palavras que são principais no texto e assim por diante. Nessa questão não precisa enviar o áudio. Vocês vão enviar apenas a resposta dessas questões. Aí o áudio vocês vão ouvir e vão enviar apenas as respostas dessas questões. Semana 2. Nessa videoaula vocês vão fazer apenas semana 1 e 2 do PET volume 3. A semana 2 tem a unidade temática Artes Visuais com interdisciplinaridade, história da arte. E o tema principal é vídeo instalação. Tem uma breve apresentação com uma pergunta inicial. Você já ouviu falar em instalações artísticas? As instalações artísticas são uma forma de arte visual no qual o artista ele monta uma instalação, pode ser, por exemplo, dentro de uma sala no museu, ele monta uma instalação e os visitantes, eles entram na sala e participam da obra
se interage com a obra de arte. Dá um exemplo. Vamos pensar um artista, ele cria uma instalação de uma caverna assim dentro de uma sala e as pessoas vão lá e vão visitar. Aí o objetivo do artista é tentar trazer nos espectadores algumas emoções, alguns sentimentos de acordo com o local, com a instalação. Aqui, além da instalação, fala da videoinstalação, aí com o desenvolvimento tecnológico de audiovisual, os artistas começaram a criar videoinstalação, colocar vídeos aí no ambiente, fazendo uma instalação com vídeo. Vamos ver alguns exemplos. Olha aí que a instalação surge na década de 1960. O primeiro exemplo é esse aqui. Vocês podem ver que o artista ele criou um cubo mágico no prédio, o prédio inteiro. Ele criou esse cubo mágico no prédio inteiro, ok? E vocês podem ver na fotografia que está disponível aí nesse link. E tem mais informações do artista no texto. Depois vocês vão ler o texto de novo. O segundo exemplo aí está embaixo na primeira atividade. Primeira questão, observe a instalação abaixo. Tem uma fotografia, essa instalação foi feita em Belo Horizonte em 2013. Essa instalação chamou muita atenção dos belo-horizontinos. O local, Rua dos Carijós, na Praça 7, recebeu das 8 às 16 horas a instalação artística de 60 vasos sanitários. Aí vocês vão pensar qual é o objetivo dessa instalação que foi feita pela Copasa no ano de 2013. Vocês vão responder analisando a imagem e associando aos seus conhecimentos prévios sobre os serviços prestados pela Copasa. Escreva um objetivo dessa instalação, na sua opinião. Então não tem resposta aí, vamos dizer assim, errada. Vocês vão dar opinião sobre essa instalação. Questão 2. Pensando na arte e tecnologia, crie um projeto em que o observador possa interagir com uma obra de arte virtual. Escreva o passo a passo de como seria a visita e o que seria contemplado pelos sentidos. Temos aí 5 sentidos: audição, visão, paladar, tato e olfato. Aí vocês vão fazer um projeto de uma instalação, não precisa fazer de verdade. Só escrever, fazer a descrição do projeto de vocês de arte visual. E vocês vão responder, fazer uma descrição de como seria a instalação de vocês de uma arte virtual, ok? De uma vídeo instalação, pensando no que vocês querem que os espectadores sintam quando apreciarem a obra de arte de vocês, pensando nos 5 sentidos que temos. Questão 3, na próxima questão, nessa, é uma questão fechada para marcar uma alternativa. Vamos ver, ó. São características de uma videoinstalação. Tem a letra A, interatividade e participação do espectador. Letra B, são obras estáticas produzidas em materiais duráveis como mármore. Letra C, exposições são realizadas apenas em museus de arte. Ou letra D, não existe conhecimento tecnológico. Tem apenas uma alternativa correta. Próxima questão 4, ó, marque a imagem que representa uma instalação. Temos 4 imagens e uma delas mostra uma instalação. Vocês vão marcar qual é a imagem. Continua na próxima videoaula. Tenham um ótimo dia.